Desde a unificação das regras de MMA que ocorreu no ano de 2024, ninguém entendeu direito essas novas regras de MMA. Neste vídeo eu quero falar sobre as regras de MMA unificadas válidas no ano de 2025, que parecem bem simples, mas todo mundo que vai falar sobre este assunto acaba errando. Os sites nacionais de notícias de MMA e os grandes youtubers brasileiros que falam sobre MMA, quando vão falar das regras de MMA, acabam errando feio. No UFC Atlanta tivemos a luta de Paul Craig com Rodolfo Bellato, que acabou com um golpe ilegal de Paul Craig sobre o Bellato. Neste vídeo eu não quero falar de todas as polêmicas envolvendo esta luta, visto que eu já fiz 2 vídeos aqui no canal sobre este assunto. Neste vídeo aqui eu quero falar sobre essas regras de MMA e da desinformação que tem por aí, aonde que está todo mundo errando. O site Superlutas aqui, por exemplo, veio tentar explicar este golpe ilegal de Paul Craig e acabou errando totalmente nas regras de MMA. Eu quero trazer nesse vídeo aqui o Estatuto das Regras Unificadas de MMA, quero ler com vocês. Tem um vídeo também do Ryan Faber, onde ele demonstra de forma prática as regras de MMA válidas, especificamente envolvendo este golpe ilegal que teve no UFC Atlanta. Fica até o final para você entender certinho todas as regras válidas no MMA hoje, para você não cair em desinformação. Neste canal eu comento notícias atuais do mundo da luta. Se você gosta, deixa seu like e se inscreve no canal. Desta forma, você se mantém informado sobre tudo o que acontece no mundo da porrada e você me ajuda a crescer e ganhar relevância aqui dentro da plataforma. Eu conto com o teu apoio, bora pro vídeo. Hey! Então, o UFC Atlanta, tivemos aqui a polêmica luta entre Paul Craig com Rodolfo Bellato, que acabou com um golpe ilegal aqui de Paul Craig sobre o Bellato. O golpe legal foi um pesaço na cara que ele deu do Rodolfo Bellato, enquanto o Rodolfo Bellato estava no chão. A questão é, o que é considerado chão? O que é considerado chão mudou do ano passado para cá com as novas regras de MMA, e é isso que eu quero trazer para vocês especificamente. Então vamos ler aqui, só trazer aqui o site Superlutas. Ele veio aqui tentar explicar numa matéria, entenda a regra do golpe que encerrou a luta do brasileiro no UFC, e eles acabaram errando, eles erraram feio aqui, ó. Então eles falaram que o golpe é ilegal porque o lutador estava sobre 3 apoios. Isso aqui tá errado. Por quê? Porque essa regra do 3 apoios, ela já não existe mais desde o ano passado. E eu já vou trazer o estatuto aqui para vocês e o vídeo do Ryan Faber para vocês entenderem certinho o que é considerado chão hoje em dia. E não é só o site Superlutas que tá errando, não. O próprio Laerte Viana, no seu canal que ele fala sobre MMA, ele trouxe o próprio Rodolfo Bellato para falar sobre esse assunto aqui. E cara, os dois erraram sobre esse assunto. Os dois estavam considerando chão o 3 apoio. Então, tanto o Laerte Viana como o lutador estavam entendendo errado. Falaram, não, eu estava com 3 apoios, é por isso que o golpe foi legal. Só que não existe mais essa regra de 3 apoios. Eu já vou trazer para vocês. E se vocês forem ver a própria luta aqui, o próprio Paul Craig não entende direito as regras. Porque, olha, de novembro do ano passado para cá, essa regra do 3 apoio ela caiu. Não existe mais essa regra do 3 apoio. Então o Paul Craig deu um golpe no Rodolfo Bellato, e aí o juiz parou, e ele falou, mas por quê, ó? E ele demonstra pro juiz 3 apoio aqui, ó. Ele fica em 3 apoio. E ele falou, mas por que? Ele tava em 3 apoio, essa regra de 3 apoios não existe mais. Porém, eu vou trazer para vocês aqui certinho o que hoje é considerado chão, tá? Então, ó, isso aqui é as regras aqui da Associação de Boxe e Comissões de Esportes de Combate, tá? É uma associação internacional. E ela tem aqui as regras unificadas de MMA. E o que mudou especificamente, tá? Teve outras mudanças, mas o que eu quero tratar especificamente é do que é considerado chão. Então, antes de novembro, era considerado chão 3 apoios. Agora, o que é considerado chão? Então, vamos ver, eu trouxe aqui a tradução aqui, ó, no Google Tradutor. Então, no Google Tradutor ele diz o seguinte: um lutador no chão é definido como um lutador será considerado no chão e não poderá receber joelhadas ou chutes na cabeça quando qualquer parte do corpo, além das mãos e dos pés, estiver em contato com a lona. Então, o que diz esta regra de MMA aqui de novembro do ano passado para cá? Que é considerado chão quando o atleta tiver uma outra parte do corpo que não os pés e as mãos no chão. Então, se o lutador tiver com o joelho, com o cotovelo, com a cabeça, com a bunda, com a canela, alguma parte do corpo no chão, é considerado chão, tá? Então não vale mais a regra de 3 apoios. Ou seja, se o cara tiver com 2 mãos no chão, uma mão no chão e os 2 pés, se tiver com 3 apoios, não é considerado chão. Pode dar na cabeça. Olha, o Ryan Faber vai trazer aqui, ó, a demonstração dessa regra específica aqui do que é considerado chão. Então ele traz aqui, ó. Então as regras novas, ó. 3 apoios, 2 pés e uma mão. Veja que aqui, ó, não tem outra parte do corpo na lona. Só tem os pés e as mãos.
Logo, se não tem outra parte do corpo, não é considerado chão e é válido bater na cara, dar uma joelhada ou um chute na cara. Da mesma forma, tá? Isso aqui é válido se dar chute na cara, mesmo que estando 3 apoio. Da mesma forma, você pode estar até em 4 apoio. Se você tiver com 2 pés e 2 mãos no chão, você está em 4 apoio. Você pode tomar chute na cara. Por quê? Porque não tem outra parte do seu corpo no chão. Lembrando, é considerado chão se você tem outra parte do corpo, que não os pés e não as mãos, na lona. Então, como não tem, você pode estar em 4 apoio, meu amigo. Você pode tomar chute na cara. Antigamente era normal os lutadores estar na grade e, para não levar joelhada na cara, botar uma mão no chão. Aí valia a regra do 3 apoios, não podia dar mais joelhada na cara. Agora, não tem mais essa regra de 3 apoios, não existe mais isso. O cara pode estar com 4 apoios no chão. Se ele não tiver outra parte do corpo que não os pés e não as mãos, ele vai poder levar chute de joelhada na cara. Então isso mudou desde novembro de 2024 para cá. Então o que é considerado chão agora? The Uriah Faber vai me demonstrar. Ó. Um joelho no chão é considerado chão. Porque não é pé nem mão. Já não pode mais bater na cara. Tá? Então o joelho no chão é considerado chão. A bunda no chão é considerado chão. Tá? Pode estar até aqui, ó, erguer aquela perna, ela está em 2 apoios, mas tem um cotovelo e joelho é chão, costas é chão. Então qualquer parte do corpo que está na lona, que não seja o pé e as mãos, é considerado chão. E esse que é o ponto aqui. O ponto da luta é que, ó, olha aqui o Paul Craig demonstrando. Coincidentemente tem 3 apoios. Coincidentemente ele estava em 3 apoios. Um pé, um joelho e um pé. 2 pés e um joelho. Mas não é pela regra dos 3 apoios que o golpe foi legal. É porque ele estava com o joelho no chão. E aqui dá pra ver que o próprio Paul Craig não entende as regras direito. Tanto que ele indaga pro juiz. Pô, juiz, ele tava em 3 apoios aqui, ó. Isso aqui não é legal. Não, porque não é os 3 apoios que deixou de existir. É a questão do joelho, tá? Então dá pra ver que há uma grande confusão, não só nos sites de lutas, nos youtubers. Os próprios lutadores estão meio perdidos com essa situação. E lembrando que essa é a nova regra de MMA que tá válida desde o ano passado pra cá. Então, o primeiro evento que o UFC usou essas novas regras foi no UFC Fight Night 247, que foi no dia 2 de novembro. De lá pra cá, todos os eventos do UFC usaram essas novas regras de MMA, exceto o UFC, o que tivemos a luta da Kayla Harrison com a Juliana Penha e do Merab de Valestiville com o O'Malley. Porque a Comissão Atlética de Nova Jersey não quis adotar essas novas regras do UFC. Então cabe às comissões atléticas de cada estado, de cada cidade, estado lá nos Estados Unidos, a adotar ou não as regras unificadas de MMA. Até agora, né, de novembro do ano passado para cá, todas as comissões atléticas estavam adotando essas regras. Não, beleza, vamos adotar essas novas regras aqui unificadas de MMA. Porém, a comissão chegou na Comissão Atlética de New Jersey e eles entenderam que não, a gente não vai usar essas novas regras, vamos usar as regras antigas. Então, no UFC 316, não foi usado as regras, essas novas regras. Apenas no UFC 316. Já nesse UFC Atlanta, foi usado as regras antigas, as regras novas do MMA, que joelho no chão é considerado chão. Beleza, galera? Este é o vídeo, era só para trazer aí esta regra que eu vejo que tá todo mundo errando sobre esse assunto. Essa, pelo menos, é a interpretação que eu tive aqui, lendo essas regras e vendo o que tá acontecendo desde o ano passado para cá. Só se eu entendi tudo errado e tá todo mundo certo e só eu que tô errado. Mas, pelo que eu entendi, cara, parece que tá todo mundo realmente perdido e as regras de MMA essas que eu falei aqui. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. Se chegou até aqui, também deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu! Hey!